Olá! As queimadas ocorridas na floresta amazônica têm sido capa de jornal no Brasil e no mundo nesse período de seca. Esta preocupação foi tema da reunião do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que já se prontificaram a enviar recursos para o Brasil combater os incêndios. Por outro lado, alguns países chegaram a ameaçar boicote a produtos brasileiros em razão de o desmatamento e as queimadas terem mais que dobrado no último ano. Pelo lado brasileiro, o governo colocou à disposição dos estados a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, para o Ministério da Defesa auxiliar no combate ao fogo e também lançou um decreto proibindo queimadas para quaisquer fins pelos próximos 2 meses nos estados da região afetada. E nesta edição do Palavra Aberta, o entrevistado é o deputado Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul. Ele criou o programa Voz do Campo e integra a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Marcelo. Olá, Regina. Olá, ouvintes, telespectadores. Importante esse assunto e me permite, na abertura, dizer que estamos vivendo uma batalha da comunicação, da informação no nosso país e a gente tem algumas informações a passar à população brasileira. Pois é, eu queria até que o senhor falasse para a gente sobre a imagem do agronegócio, que tem sido prejudicada, inclusive externamente, por conta desses fatos, não só das queimadas, mas por todas as notícias que estão saindo aqui. Qual a sua avaliação? A avaliação que a gente faz, a gente traz baseado em dados e números do INPE, que é o instituto que é oficial, que são números oficiais. 2010, o Brasil, a Amazônia, as queimadas na Amazônia, 43.187 quilômetros quadrados. 2019, hoje, 24.944. Praticamente quase que a metade das queimadas de 2010 estão ocorrendo este ano. Este ano nós estamos vivendo um fato atípico no norte do Brasil, que é um clima seco, bastante seco. Então veja bem que a média das queimadas ano a ano vinha de 15 mil, chegou a 17 mil, baixou para 6 mil e depois esse ano deu uma subidinha para 24. Mas o pico mesmo de queimadas na Amazônia, na região norte do Brasil, foi no ano de 2010 com 43 mil. Então eu não consigo entender, Regina, por que tanto alarme se não houve nada de anormal. Agora, o que os ambientalistas têm mais reclamado é que tem sido usada as queimadas para abrir para pastos depois, né? E é inclusive uma queimada ilegal, porque existe o tipo de queimada que a agropecuária faz, mas estão utilizando uma área de floresta fechada para queimada, para abrir posteriormente para pasto. Como provar se realmente isso não está sendo feito? É evidente que tem problemas, né? A nossa Amazônia tem problemas, né? Mas nada que não esteja no controle do nosso país, do nosso governo. O grande e maior problema talvez seja os interesses de fora. A exploração externa que tem no Brasil, que estão mais preocupados, na verdade, com as nossas riquezas que existem na Amazônia, né? Do que com o bem da Amazônia. Então há uma preocupação, então há um excesso de comunicação, há uma contradição na mídia com os números reais, que é o fato real do norte do Brasil, da área específica da Amazônia. Então nós acreditamos muito que está tudo sob controle. É evidente que tem problema. O governo que recentemente assumiu o comando do país tem essa preocupação, está atento a isso, é um governo patriota e a Amazônia é nossa. Nós precisamos levantar essa bandeira, como foi levantada por Getúlio Vargas, 54, né, dizia o petróleo é nosso. Agora nós temos que ter orgulho, a Amazônia é nossa e nós vamos cuidar da Amazônia como estamos cuidando até o momento. Então, não seria o momento então de se pensar numa vocação realmente para o desenvolvimento sustentável na Amazônia? Porque o que se vê é que de repente pode-se crescer, porque já houve o período de até se incentivar, levar a agricultura para a Amazônia, mas não seria a hora de ver uma vocação sustentável, que pode não ser da pecuária ou da agropecuária? Mas já existe a vocação da agropecuária brasileira, é uma vocação sustentável, uma vocação de sustentabilidade, que produz a melhor carne de mais qualidade que tem no mundo,
é a carne produzida no Brasil. E ela é uma produção com sustentabilidade. Inclusive, eles chamam de boi verde porque ela preserva pasto, o meio ambiente, ela preserva, cuida. Regina, o produtor rural, o pecuarista, é o mais interessado e o mais preocupado com a questão da natureza, do meio ambiente, porque ele vive dali. O sustento dele, da família dele, vem dali, Regina. Então, essa preocupação constante do produtor rural, não tenha dúvida, o produtor é o maior interessado que as coisas no meio ambiente vão bem, porque ele é o que mais vive no meio ambiente, cuidando do meio ambiente, tratando com o meio ambiente. Então ele tem uma preocupação maior. A gente tem que atentar, eu falei no início da entrevista, da questão da batalha da comunicação. Hoje você sabe a questão da fake news. Tem muita informação, tem muita comunicação, tem muita manipulação, Regina. Nós temos que estar atento a isso. O Brasil tem tudo para ser o celeiro do mundo, para ser uma grande potência mundial a partir da agricultura brasileira, da pecuária brasileira. Tem produtores extraordinários, tem problema como em todos os setores, mas é um setor extraordinário que realiza um grande trabalho, uma grande contribuição para o nosso país, produzindo, além da comida, produzindo riqueza, produzindo oportunidade, gerando empregos nesse país. Esse é o agro brasileiro que a gente precisa valorizar, Regina. Inclusive, o senhor participa da Frente Parlamentar Agropecuária, que tem se movimentado, tem feito reuniões com governadores, ministros. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que a Frente está fazendo para mostrar as alternativas que estão sendo dadas para o agronegócio, né, nesse momento de crise. Para avançar um pouco mais, são discussões, são debates, são reuniões, governos estaduais, lideranças do próprio setor agropecuário, para buscar alternativas para avançar mais. Nós temos um grande avanço aí. Foi confirmado este ano o acordo União Europeia-Mercosul. Isso vai agregar muito ao nosso país, aos produtores brasileiros e trazer mais renda ao agro brasileiro, e todo mundo ganha. Sociedade urbana ganha, governos ganham com tudo isso. Pode ajudar na questão de recuperação aí de estados que estão enfrentando grandes dificuldades, como é o caso do meu estado, o Rio Grande do Sul, que enfrenta grandes dificuldades financeiras. O próprio agronegócio pode ser uma alternativa para ajudar a tirar esses estados lá do problema que estão. Então eu acredito muito, através do diálogo, da discussão que está sendo implementada pelo governo federal, juntamente com os governos do estado, especialmente da região norte do Brasil, que é onde está a nossa Amazônia. E eu acredito que a partir do diálogo, da construção de um bom diálogo, as coisas vão se encaminhar. E a Frente está trabalhando também para trabalhando junto, em conjunto. Esse acordo não seja prejudicado em vista desses problemas das queimadas? Não tenha dúvida, você acompanhou as notícias, todos nós, manifestações de presidentes da Europa, de países europeus, de outros, confirmando o acordo, está firmado, está tudo encaminhado para um acordo que vai trazer, como eu disse, mais progresso para a nossa nação. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Que agradecemos a oportunidade aos nossos telespectadores e ouvintes. Um abraço. Eu conversei sobre as queimadas na Amazônia e o agronegócio com um dos integrantes da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.